voltamos ao último bloco do debate sobre fiscalização ambiental no Espírito Santo. Major Gomes, essa polêmica a respeito das áreas que estão consolidadas de Mata Atlântica tem sido retratada nos debates do Código Florestal, né? Inclusive com proposta de perdão de dívida, né, Givanildo? Porque a grande maioria das propriedades está inadimplente com relação à luz da legislação federal. Só que uma das coisas mais importantes, eu acho que não foram ainda observadas. Aqueles indivíduos que preservaram efetivamente grandes áreas de sua propriedade, mais de 50%, mais de 80%, ficarão da mesma forma sendo penalizados de não poderem fazer qualquer tipo de intervenção, né? Se por um lado é muito importante se preservar todas as áreas de floresta nativa, há que se rever mecanismos compensatórios, né, para esses, principalmente na região da Mata Atlântica, que a gente está falando aí, região que pega São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste, principalmente no litoral, que a média de desmatamento a média de áreas com floresta é em torno de 8%, né, ou menos, no caso de São Paulo, o número que se tinha era 3%. É bem verdade que esses números variaram ao longo do tempo em função das novas tecnologias de levantamento aéreo, aerofotogrametria, né? Qual a visão de vocês com relação a esse tipo de compensação? Quer dizer, quem desmatou tudo pode ser beneficiado com um indulto, né? E quem preservou, o que ele vai ganhar? Além dos mecanismos que estão colocando na lei aí de pagamento por serviços ambientais, que a gente sabe que o pagamento ainda é muito insignificante e os valores também não compensam o que é uma terra produtiva. E é restrito, não só alguns locais, né? Nem todos. Qual a visão de vocês? Bom, eu penso o seguinte, tem que ter muito investimento por parte do governo, do poder público em geral, para poder garantir esses dois maiores patrimônios que nós temos, né, que estão diretamente relacionados à Mata Atlântica, que é a questão da biodiversidade, né, que na Mata Atlântica a nossa riqueza em biodiversidade é altíssima. E a questão da água. A gente precisa de água. E a água está onde? Nas áreas de preservação permanente, né, principalmente. Então são as nascentes, são os brejos, as áreas alagadas, os cursos d'água. Então tem que investir em recuperar áreas degradadas nas propriedades, isso é extremamente necessário, e tem que ter um investimento também em preservar o que já está preservado. Alguma compensação para o produtor rural que tem a propriedade que está intacta, que tem grande área de Mata Atlântica, e inclusive investir mais em pesquisa, porque a gente tem pouco investimento em pesquisa na área de biodiversidade, e a gente desconhece grande parte do arcabouço, né, genético que a gente possui na Mata Atlântica. Agora, em relação à questão da anistia, a gente vê com muita preocupação porque isso pode até gerar um fomento à degradação. As pessoas entendendo que vai ter anistia vão começar a desmatar, a queimar, começar a fazer atividades danosas, ilegais. A anistia que, segundo o debate aí, é 2008, né? Sim, quem desmatou até 2008. Mas o grande problema é a falha de interpretação da lei. Exatamente. A Lei 9.605, ela foi ótima em relação a aglutinar os crimes ambientais. Mas ele teve uma falha terrível, que eu encaro como foi terrível aqui para o nosso estado, foi em relação à questão da fauna. Porque ela, no final da parte de fauna, fala não é considerado crime o abate animal silvestre, desde que seja para saciar a fome do agente de sua família em estado de necessidade. Mas o estado de necessidade já é uma excludente de ilicitude previsto no Código Penal. Não precisava de redundante lá falar de novo isso. Então, o que aconteceu? Para o leigo, o cara ele não sabe o que é estado de necessidade. Então, fomentou a caça. Não, está liberado caçar, desde que coma a caça, está tudo certo.
Então nós tivemos um acréscimo, logo de imediato, de 400% na incidência de caça no nosso estado, logo quando saiu a Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais. Sim. Por causa de um equívoco na interpretação da lei. Você não acha que o Brasil está muito atrasado com relação à legislação de caça, proibindo laconicamente a caça? Hein, Givanil? Porque a gente tem exemplos aí de países como os Estados Unidos, a Europa, vários países da Europa, onde a caça é permitida, até na África mesmo. E depois que se permitiu a caça, as populações de animais silvestres aumentaram. Porque houve ganhos, se legalizou o processo de caça, né? Compra de armas, a presença dos proprietários rurais preservarem os ecossistemas para que a caça exista, né? Profissionais, biólogos ligados à conservação de animais, de silvestres, ganharam com esse processo. No Brasil, a caça é totalmente proibida e a gente sabe que a caça acontece. Não é que ela é proibida, né? Ela só não é permitida. Né, só não é permitida, porque em mas alguns se ela casos... não é permitida, não, alguns casos... Considera-se proibida, né? Você quer ver a permissão, por exemplo, né, para você matar algumas espécies que se tornaram... É o único caso que a gente conhece, né? As pombas, né? Isso. Lá no Rio Grande do Sul. Então, e assim, a lei não é pétrea, né? Você pode, se você comprovar através de estudo que a caça não vai provocar o risco de extinção de determinada espécie, ou alguma espécie está fora do controle... mas diga alguns exemplos aqui do Brasil que isso acontece, porque é um processo burocrático. Isso, alguns lugares estão se permitindo a caça do jacaré. Acaba não acontecendo. Né? Não, alguns lugares da região norte se permite a caça do jacaré como controle populacional. Você tem os casos dos javalis em algumas regiões, tudo, mas são coisas bem localizadas que tem todo o processo de estudo que a caça não vai provocar a extinção daquela espécie. Porque é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Às vezes, em um ano que você libera a caça, você é capaz de extinguir uma espécie. Então, porque ele não tem um poder de recuperação, é muito inferior, principalmente com a devastação ambiental que a gente tem. Então, é muito difícil. Depende muito da estrutura que se disponha, né? Para fazer esse tipo de fiscalização, né? Eu coloco o exemplo concreto que teve da onça, que fizeram safari para caçar onça no Pantanal. Então, é uma espécie que, se você libera a caça, em um ano você é capaz de extinguir a espécie, porque a capacidade de reprodução dela é muito pequena, necessita de um ambiente muito grande e é um animal que todo mundo ia querer caçar. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, nos Estados Unidos e outros países talvez fizeram isso, mas a partir de estudos. O IBAMA fez uma pesquisa, uma vez pela internet, inclusive, se as pessoas eram contra ou a favor da caça. Qual é o resultado dessa pesquisa? Eu não tenho o resultado assim, mas a maioria das denúncias que a gente recebe se refere à fauna e todas as pessoas estão sempre reclamando que a pessoa está caçando, ou está matando, está... É assim, a preocupação da sociedade, a sociedade se mobiliza muito, principalmente nos crimes relacionados à fauna. É o que mais toca a população. Tem uma identidade maior. Tem identidade muito grande. Identifica mais com o animal, né? Então a pessoa se identifica muito, a pessoa acha um absurdo. Então, dificilmente uma lei dessa teria assim, uma aprovação no Brasil. Até mesmo que a gente tem que ver a cultura de outros países de ter a arma, de caçar, de matar, já é uma coisa diferente. 80% das nossas denúncias de linha verde no Espírito Santo se refere à fauna. Então, 80% das denúncias eu queria que vocês falassem também, nesses 24 anos da Polícia Ambiental, esse último resultado que vocês repassaram, até fizemos uma matéria, sobre 4.000 animais, né, que foram apreendidos, isso, né? Recolhidos. No ano de 2011, né? Nosso tempo está chegando ao final, gostaria que vocês falassem rapidamente. A gente tem uma demanda muito grande, assim como o IBAMA, em relação à questão de recolhimento de animais. Muito grande. E tanto na parte de recolhimento, de devolução voluntária desses animais, como também no crime de manutenção em cativeiro, a gente é muito demandado. Então, a pessoa tanto quer devolver o animal, como também existem denúncias da pessoa que tem animal em cativeiro, e até no dia a dia, a guarnição às vezes vai vir um desmate, alguma outra demanda e encontra
uma quantidade grande de animais em cativeiro e a gente tem que atuar. Agora, nem todo animal em cativeiro ele está ilegal. Existem animais que podem permanecer em cativeiro, devidamente anilhado, né, com o proprietário sendo registrado. Agora, a grande maioria aí que a gente encontra são animais ilegais em cativeiro. E aí cabe recolhimento, é lavrado um boletim de ocorrência, né, pelo crime de manutenção em cativeiro, e isso é encaminhado tanto para o Ministério Público como para o IBAMA para poder fazer a autuação administrativa. Isso, a autuação administrativa fica sob a responsabilidade nossa. A gente faz a multa, encaminha para a pessoa com base nos dados da polícia. Os animais da nossa fauna, que as pessoas queiram fazer criação, é permitido fazer criação? Desde que seja criadouro comercial, autorizado pelo IBAMA. Então, no estado nós temos, se não me engano, são 2 criadores comerciais que você pode adquirir animais da fauna silvestre legalmente, e aí você pode ter esse animal. Certo. Bem, gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Nosso tempo chegou ao final, infelizmente. A gente pode fazer outros debates sobre o assunto aqui na TV Ambiental. E parabéns à Polícia Ambiental pelos seus 24 anos e esse trabalho aí também da fiscalização do IBAMA. Obrigado.